fosse enumerar todas as coisas que eu acho geniais em Fleabag, a gente ficaria aqui até amanhã. Então, tendo revisto a série toda de uma sentada só, eu vou tentar fazer uma síntese das razões pelas quais ela me parece tão absolutamente especial. Me parece não, eu acho que a gente pode dizer objetivamente que Fleabag rompe um grande número de barreiras, que ela inova em um sem número de aspectos e que ela é de um brilhantismo na maneira como cada elemento dela se casa, que eu acho que poucas vezes, mas poucas vezes mesmo, a gente pode dizer isso de uma série, que ela é praticamente perfeita. É melhor que perfeita, porque perfeita parece arranjada demais, estanque, e o que me impressionou muito nessa revisão de Fleabag, desses 12 episódios maravilhosos, é o quanto a série é viva e o quanto ela se transforma quando você assiste ela por uma segunda vez, quando você pensa nela depois de ter assistido. Ela é uma criatura dinâmica mesmo. Vamos do começo aqui. Primeiro, a Phoebe Waller-Bridge tinha entre 30 e 31 anos quando ela escreveu e produziu Fleabag. Só de pensar nisso eu já fico humilhadíssima. Segundo, ela tinha feito outras séries antes, como Crashing, ela participou também do roteiro de Killing Eve, mas é impressionante que uma pessoa com uma carreira ainda curta, né, pela idade dela, tenha um domínio tão completo, mas tão completo mesmo, de como escrever um roteiro incrivelmente complexo e fazer com que o tempo todo aquilo que você está vendo pareça fácil, natural. Você não vê o trabalho que está por trás daquilo, mas o trabalho é imenso. Fleabag, em tradução literal, é saco de pulgas, numa tradução livre é bagaceira. E essa é a primeira impressão que a gente tem dela. Aliás, a minha única ressalva à série, eu não gosto muito do primeiro episódio, não. Continuo não gostando depois de revê-lo, mas os outros 11 compensam tudo. Então, como eu dizia, a gente conhece a Fleabag dessa maneira, como bagaceira. Ela dorme com todo mundo, ela bebe até cair, ela fala sempre a coisa mais inconveniente na pior hora possível, não é uma questão de ser sem noção, não, ela sabe ir exatamente no lugar em que aquilo vai provocar, em que aquilo vai doer, em que aquilo vai causar conturbação e ruptura. A gente vê então esse lado da Fleabag e logo a gente começa a descobrir o que está por trás dele também. É como se diz, você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. E a Fleabag levou e continua levando tombos bem sérios da vida. Só para avisar vocês, tem spoiler aqui, claro. Primeiro, ela inadvertidamente causou a morte da melhor amiga dela, a encantadora Boo. É um bocado de culpa para carregar. Segundo, a Fleabag perdeu coisa de 2 anos antes a mãe. A gente começa a perceber que ela era muito ligada na mãe, e que com a morte da mãe, ela e o pai começaram a se afastar de uma maneira que parece irreversível e que só se aprofunda desde que o pai dela começou a namorar a Olivia Colman, que era a madrinha dela e da irmã dela, a Claire, interpretada pela magnífica, magistral Sian Clifford. E essa mulher detesta as duas, detesta principalmente a Fleabag. Ela quer afastar as filhas do pai de qualquer maneira. E além de tudo ela é hipócrita, ela sempre faz isso com sorrisos, com gracinhas, mas ela puxa o tapete de maneira cruel mesmo. Outra dor no coração da Fleabag é que ela ama a irmã ama ela, mas a irmã desaprova ela. A Claire é super eficiente, super competente, super organizada, super travada, super certinha, tem um marido horroroso, mas ela tem tanto medo do imprevisto, do desconhecido, a Claire, que ela não larga dele, e esse é uma pedra no sapato da Fleabag, porque ela não aguenta olhar a irmã que ela ama com aquele sujeito grosso, mas principalmente ela provoca a Claire porque ela não sabe mais como se aproximar da Claire. O relacionamento das duas é talvez a coisa mais bonita de Fleabag,
porque embora ele seja complicado, seja algo distante, a Claire não suporta ser tocada, abraçada de maneira nenhuma, para ela é um suplício, a gente percebe que a ligação das duas vai tão fundo, mas tão fundo. A lealdade no que realmente importa é tão grande, é tão inabalável, que eu fico comovida só de falar. E finalmente, quando a Fleabag, pela primeira vez na vida, se apaixona de verdade, se apaixona pela pessoa, se apaixona pelo homem, se apaixona pelo que ele é, pelo que ele pensa, pelo que ele faz, pela maneira como ele age, esse homem é um padre. No papel do Padre Gato, o Andrew Scott é uma coisa de virar a cabeça de qualquer uma. Ele é uma pessoa muito cheia de conflitos, ele chegou muito tarde à vocação religiosa, foi uma decisão adulta, então ele leva duplamente a sério essa vocação. Ele tem um relacionamento bem pouco saudável com o álcool e ele está perdido de paixão também pela Fleabag, tanto quanto ela por ele. Olha, no mundo inteiro pessoas foram à loucura com as cenas entre a Phoebe Waller-Bridge e o Andrew Scott. A Phoebe falou que, bom, isso não é mérito nenhum dela, porque o Andrew Scott teria química até com um poste. Eu acho que ela está certa, eu acho que os postes também se renderiam ao charme, à capacidade dele de envolver. Mas eu duvido que com eles ele tivesse essa química faiscante, eletrizante que ele tem com a Phoebe. É uma coisa tão bonita de ver. O que é notável mesmo na maneira como todos esses acontecimentos transcorrem na primeira e na segunda temporadas de Fleabag é o seguinte: a Phoebe Waller-Bridge escreve com muita brevidade. Eu fiquei surpresa dessa segunda vez porque episódios que na minha cabeça tinham horas de duração são na verdade episódios curtos de 26 minutos. Eu sabia disso, claro, mas na minha memória eles eram muito maiores do que eles são na verdade, porque ela tem o dom de achar em cada trecho que ela cria exatamente aquela situação, aquele momento, aquela conversa que vai ao mesmo tempo sintetizar tudo que ela está querendo dizer naquele episódio em particular, mas também deixar um enorme espaço entre tudo que acontece para que você, espectador, se expanda dentro do episódio. Você entra com os seus sentimentos, com tudo que aquilo te provoca e você vai tornando ele maior. Você pode ver, são episódios de 26 minutos em que tem partes consideráveis em que os personagens lidam com o silêncio entre eles, ou trocam olhares, ou dão as costas uns para os outros para não ter que enfrentar alguma coisa. E, no entanto, a gente lembra sempre dos diálogos, porque ela escreve eles tão bem, ela é tão cortante, ela é tão precisa, tão incisiva neles, ela para tudo até deixar ali só o essencial, e embora o humor seja ultra cáustico, o que é engraçado é o seguinte: repare também, ele nunca é às custas de ninguém, a não ser que esse alguém seja ela mesma. Agora, a última coisa de que eu vou falar, de que eu acho genial em Fleabag. Boa parte das coisas arrasadoramente francas que a Fleabag diz, ela não diz para os personagens que estão à volta dela. Ela diz pra gente, o espectador, ou pelo menos isso é o que a gente acha. É o que no jargão se chama de derrubar a quarta parede. Mas, a certa altura, a gente vê que não é isso, que ela está falando com ela mesma, que ela é o interlocutor dela, é uma outra Fleabag que está ali, sempre cotejando o que está acontecendo com o que ela realmente pensa. E a gente descobre isso porque é a única pessoa, mas a única em toda a vida dela, que percebe que às vezes ela foge para dentro da cabeça dela, num momento desses, é o Padre Gato. He's a bit annoying, actually. What is that? What? That thing that you're doing. Nothing. Nesse momento em que ele olha para ela e fala: mas para onde você foi? Meu mundo desabou.
Falei, meu Deus, esses dois são feitos um para o outro, é impossível que eles não possam ficar juntos. E no entanto eles não ficam, porque isso é parte do amadurecimento da Fleabag. A gente pode dizer que a série toda é sobre o ego dela, não o ego como expressão de egoísmo ou egocentrismo, mas o ego como a interface entre o interior da gente e o que está da pele para fora. Tem tanta coisa mal trabalhada, não resolvida, que causa dor e perplexidade no interior da Fleabag, que a trajetória dela nessas 2 temporadas brevíssimas e perfeitas na brevidade delas é essa, é a de tentar resolver um pouco do que está aqui dentro para que esse tumulto não colida de maneira tão desastrosa com a face que ela tem que oferecer ao mundo. É lindo e é tão bom de assistir, é tão divertido. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal, clique no sininho e me siga também no Twitter e no meu blog. E a gente se vê no próximo vídeo.